Queridos irmãos, saúde e paz. Como vocês estão, alunos dessa escola bíblica sabática, que nesses últimos 8 meses tem sido, não é isso, o nosso canal de estudo da palavra do Senhor. E hoje a gente chega ao final de mais um trimestre, nessas cartas, 4 cartas que nós estamos estudando do apóstolo Paulo. E hoje, lendo os capítulos 3 e 4, nós finalizamos o trimestre. Se você ainda não leu esses capítulos, você dá uma paradinha aí e lê. Eu creio que você já tenha lido a lição, como a gente sempre publica, para que você possa aprender aqui com o autor algumas coisas que eu sempre acrescento, mas o principal de tudo é você lendo e meditando na palavra do Senhor, para que Ele fale especificamente ao seu coração, ok? Então a gente vai aqui, o tema da lição é buscai as coisas que são de Deus. Ele vai usar aqui, buscai as coisas que são do alto, transcendente, as coisas que vêm do céu. Desafio para todos nós que temos a nossa existência primária aqui na terra. A gente aprende a viver aqui na terra, nós somos influenciados por todas as coisas aqui na terra, e a gente sabe, irmãos, que buscar a Deus é algo importante. Nesse momento tem várias pessoas buscando a Deus, mesmo ainda sem conhecê-lo, nem ouvindo o nome dele. Tem gente que está buscando Jesus sem nunca ter ouvido o nome dele. Como é que pode? É porque dentro do ser humano, que o autor vai chamar de algo que é inerente à vida humana, ou seja, ela é essencial, ela é a estrutura da nossa vida, é algo inseparável. A criatura não vive separada do Criador. Por mais que o pecado tenha separado, no dia de hoje, essa criatura ela está sedenta, ela está buscando. Mas enquanto a revelação do Evangelho não chega, ela vai buscando outros caminhos, na expectativa de conhecer Deus. Então, nessa aula de hoje, nós vamos trabalhar isso e falar sobre essa luta que a gente vive aqui na terra, os conflitos que nós temos aqui, da nossa carne que milita contra o Espírito e vice-versa, temas como santidade, e nesse processo de peregrinação, nós cada vez mais vamos conhecendo Deus, fazendo a vontade do Senhor e experimentando sempre algo novo. Em primeiro lugar aqui, ele fala que nós devemos buscar as coisas de Deus por meio da santidade. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 3, versículo 5. Portanto, eliminai as vossas inclinações carnais. Aí ele começa aqui: prostituição, impureza, paixão, desejo mau, avareza, que é idolatria, e vai seguindo em frente. O autor aqui faz uma crítica aos púlpitos, às igrejas de um modo geral, que nos dias que vivemos, chamado pós-modernos, parece que o tema santidade foi deixado de lado. Parece que as pessoas estão achando que a santidade ficou ultrapassada, obsoleta, e ela não se encaixa mais no século 21, que tem tanto conhecimento, que tem tanta tecnologia, que tem tanta informação, tanta pluralidade. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, viver em santidade significa viver com Deus. Fomos separados pelo Senhor Jesus para vivermos na luz com Ele. E uma vez que nós estamos na luz, não voltamos a viver em trevas. E se tem pessoas que diziam estar na luz e hoje estão nas trevas, elas nunca saíram de lá. Elas se enganaram algumas pessoas que estavam à sua volta. Quando ele fala dessa santidade, ele fala de uma vida digna. Ele fala de uma vida na presença de Deus, uma vida que é exemplo, uma vida que é referência para aqueles que estão em volta. Então, a santidade, e os irmãos me ouvem falar tanto disso, quando a gente fala da obediência, a obediência nos protege, a obediência é um seguro, digamos assim. Quando nós entendemos que o chamado de Deus, o chamado de Jesus, é algo que envolve a eternidade.
Então, quando o Salmo 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar, no esconderijo do Altíssimo é santidade. Se a gente reconhece isso, nós nos protegemos disso. Nós vamos descansar na sombra do Senhor. Lembrando que sombra é o reflexo, a continuidade da nossa imagem. E a gente só está na sombra do outro se nós estivermos próximos. Nunca esqueça disso. Tem gente que fala muito desse texto, bota em versículos, adesivos e tudo mais, mas está vivendo longe da sombra do Senhor porque ele está longe de Deus. A santidade significa andar próximo a Jesus. A santidade significa cumprir os ensinamentos do Senhor. Não simplesmente, irmãos, como uma regra moral, porque nós conhecemos isso dentro da religiosidade, conhecemos várias pessoas que viveram dentro dessa perspectiva. Quando nós falamos dessa santidade, eu queria também trazer aqui algo que envolve saúde. Essa semana os irmãos viram nos noticiários das pesquisas que sempre são feitas em nosso país, que 50% dos brasileiros têm uma doença crônica. Principalmente envolve diabetes, envolve sobrepeso, envolve hipertensão, fruto de uma vida sem santidade, ou seja, sem saúde. Hábitos, e ele vai falar aqui sobre hábitos na nossa saúde que nós negligenciamos, e hoje a obesidade está matando pessoas, a hipertensão, a diabetes, sem contar outras situações que envolvem coração. Por quê? Porque não se cuidou. Eu tenho um hábito de beber água maior número possível, maior mililitros, melhor dizendo, ou litros, por causa de uma carência, um funcionamento não muito perfeito dos meus rins. Então, quanto mais líquido eu beber, quanto mais água eu beber, mais saúde eu tenho. Se eu negligenciar, lá na frente eu posso ter um problema renal. E assim todas as outras coisas. Na vida cristã é a mesma coisa, e o apóstolo Paulo está sempre nos chamando. Ele diz aqui, o autor, que esse caminhar da santidade é uma luta, é uma guerra, mas sempre temos a vitória. Ele fala aqui das nossas inclinações, que envolve o que, irmãos? Prostituição, impureza, paixão, desejos, avareza, ira, cólera, malícia, maledicência, palavras torpes e mentiras. Então, esse tipo de prática não faz parte do caráter daqueles que têm Cristo. E vou um pouquinho além, de pessoas que mesmo que não sejam cristãs, essas coisas não deveriam estar na agenda ou na história do ser humano. Quando nós lemos lá os capítulos 3 e 4 de Colossenses, ele diz assim: não mintais uns aos outros. Como é triste quando você lida com pessoas que mentem para você. Às vezes é um pai que flagra a mentira dos seus filhos. Às vezes é o cônjuge que flagra a mentira do seu marido ou esposa. Às vezes no trabalho. Enfim, nesse contexto, a mentira, ela revela que a pessoa é outra pessoa. E porque ela mente, ela é avarenta, que o apóstolo Paulo escreve aqui que a avareza, querido irmão, querida irmã, é idolatria. Você idolatra o dinheiro, você idolatra as coisas, idolatra carro, idolatra casa, idolatra roupa. Isso é idolatria. Você está adorando esse ídolo aí? Cuidado com isso. Em segundo lugar, ele diz que nós devemos buscar as coisas de Deus na prática do amor fraternal. A gente sabe que o amor é a virtude cristã suprema. Quando fala aqui fraternal, fala de relação com o próximo. Então, o que ele nos ensina aqui no versículo 13? Suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. Irmãos, quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos em seguir a Jesus,
nós precisamos pensar que a gente tem que andar com pessoas, a gente tem que andar com gente. Quando ele diz aqui, suportando-vos uns aos outros em amor, é tolerância. A gente já estudou isso em outro momento. A gente sempre está em ciclos de estudo. Se nós não tivermos isso, de tolerarmos as pessoas, que é fruto do Espírito em Gálatas 5:22, que é a longanimidade, a bondade, a gente não se relaciona. Então, o perdão é sempre um desafio para aquele que precisa pedir perdão. E se você precisa pedir perdão a alguém, para o vídeo aí e vai pedir perdão. Ou depois dessa aula, veja qual vai ser a estratégia. Se você precisa liberar perdão, se a pessoa veio até você pedir perdão, desculpa, precisa liberar também. Às vezes a gente até libera antes da pessoa pedir, para a gente não sofrer também, né? Não ficar com rancor, com peso, com tristeza na alma, para não virar amargura. Mas somos chamados pelo Senhor. Então, nessa nossa caminhada, né, de discipulado, de comunhão, de fraternidade, nós precisamos estar comprometidos, tanto com Deus como com eles. O que ele fala aqui do relacionamento horizontal. O que adianta só o relacionamento vertical, que a gente diz que ama Deus, ama Jesus e não ama o próximo? Lembra do tripé? Amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Não tem como fugir disso, irmãos. Impossível. É uma lei que o Criador fez, que Deus fez, que é imutável. Se nós não tivermos equilibrados nesses relacionamentos, nós não vivenciamos a vida plena. Então, somos chamados a olhar para o lado. Somos chamados a andar em grupo, né? Somos chamados a fazermos planos e planejarmos as coisas com as pessoas que estão conosco. Por isso que a gente fala tanto no discipulado. Só que nos dias que a gente chama da pós-modernidade, eu falei que uma expressão usada nesse ensino sociológico, filosófico, que é a privatização da vida. A minha vida é privada, ninguém se mete. Cada vez mais estamos vivendo essas separações. Então nós precisamos manter uma relação saudável, investirmos nisso, e sabemos que às vezes não é fácil, tanto da nossa parte como da parte do outro. Eu, como pastor, procuro o máximo possível me relacionar com as pessoas. E antes de ser pastor também, mas tem gente que às vezes não gosta de muita intimidade, não gosta de caminhar junto. Então a gente precisa ter discernimento, sabedoria. Na vida cristã, na comunidade de fé, não dá para andar sozinho. Precisamos ter pelo menos uma pessoa ao nosso lado. E se a gente puder ter umas 5 pessoas, melhor ainda. Então ele fala aqui que nós somos revestidos, né? Recebemos uma nova vestimenta por cima, que ele chama como eleitos de Deus. Aquilo que eu sempre falo para vocês, nós fomos eleitos, nós fomos escolhidos por Jesus para levar a mensagem do reino. Que privilégio, que honra. E olha que a gente não precisou fazer campanha nenhuma. A gente não precisou mostrar para ninguém que a gente era honesto, porque Jesus já sabia que a gente era desonesto. A gente não precisou fazer campanha para criar uma máscara. Deus já sabe o que está por trás de nós. E quando Ele veio em nossa direção para nos eleger, Ele veio para nos escolher com uma nova vida, não com uma roupagem qualquer. Isso você nunca pode esquecer. Por isso que os frutos vão evidenciar isso. Nesse caminhar somos chamados para sermos, irmãos, compassivos, benignos, humildes, mansos, longânimos, como eu acabei de falar. Esse é um fruto do Espírito em nós. Em alguns momentos na nossa história de vida, parece que alguns desses frutos são mais fáceis de serem evidenciados, outros não. O que nós não podemos deixar nunca é de buscá-los e viver. O texto fala sobre transbordar. Quando um copo de água transborda, quando um rio transborda, quando uma piscina transborda ou uma vasilha transborda, significa que a quantidade de água é maior do que o seu recipiente. Precisamos entender que o Evangelho é maior do que nós. Precisamos entender que nós somos vasos de barro
como diz a palavra, para que a excelência seja do Evangelho. Cuidado, querido aluno, querido ouvinte, para que você não esteja aí querendo prender o Evangelho por causa da sua religiosidade, do seu quadrado. Às vezes Deus quer fazer uma obra na sua vida e você às vezes está segurando a onda para não fazer, ou com medo, ou com preguiça, ou com incertezas. Deixa o Evangelho transbordar e Deus sempre vai fazer a parte dele, nunca esqueça disso, não é verdade? Então, quando nós vivemos esse amor fraternal, nós temos um relacionamento genuíno, autêntico, inconfundível com Deus e também com as pessoas. E aí, como é que estão os seus relacionamentos? Você é uma ilha? Você criou muitos muros à sua volta? Ou você está sempre indo em direção às pessoas? Ah, pastor, mas eu já sofri tanto por causa disso, já me decepcionei com pessoas. É o risco, irmãos, é o risco. Mas uma experiência pessoal, a gente tem muito mais alegria com as pessoas do que tristezas. Então vale a pena às vezes sofrer porque algumas pessoas não cuidam da gente, do que você deixar de viver algo novo com outras pessoas. Jesus sofreu, foi traído, mas nem por isso deixou de ir para a cruz, nem por isso deixou de cumprir a missão dele. Às vezes nós confundimos as coisas, né? Não podemos. Em terceiro lugar, buscar as coisas de Deus com a habitação abundante da palavra de Deus em nós. Ele diz: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no seu coração. Irmãos, quando a gente fala de habitar, vem da palavra habitat. Habitat significa um ambiente que tem recursos suficientes para se viver. Então nós, como pertencendo ao reino animal, né, nós precisamos de um habitat. A gente precisa de ar para respirar, a gente precisa de água para beber, a gente precisa de alimento para comer e a gente precisa de um lugar para habitar, para nos protegermos da chuva, nos protegermos do frio. Então, quando nós falamos em habitar, nós falamos em algo contínuo. Mesmo que alguns momentos da nossa vida habitamos temporariamente em alguns lugares. Às vezes no trabalho, às vezes numa comunidade de fé, às vezes numa cidade, num bairro, num país. Quando nós pensamos em habitar, nós pensamos em hábitos. Aí os hábitos são as repetições, são os nossos gestos, são as nossas manias, envolve disciplina, como eu falei de beber água. Então, quando nós desenvolvemos hábitos saudáveis, nós temos uma vida saudável. Quando nós desenvolvemos a palavra de Deus em nós, e é o que ele diz, que essa palavra habite em nós, ele diz o que? Ricamente. Ele não está falando de forma medíocre, ele usou aqui uma forma de dizer o máximo que puder. Quanto mais ricos somos em todas as coisas, mais abundância a gente tem. Nesse caso, a abundância da palavra. Então, hoje nós estamos aqui estudando a palavra, né? E eu acredito nisso, que a gente precisa estudar a palavra e conhecer Deus. Essa semana, na leitura anual, estou lendo o livro de Oséias. Então, Deus, através de Oséias, ele diz assim: olha, não parem de buscar Deus, continuem buscando a Deus. Conhecer a Deus, Deus é infinito. E aí lá no capítulo 6, se eu não me engano, ele vai dizer, não é isso? Misericórdia quero e não sacrifícios. Então, quando a gente conhece a palavra, a gente age com fraternidade e misericórdia com as pessoas e temos uma vida de santidade, do que ficarmos, como no Antigo Testamento, fazendo sacrifícios, matando o animal, indo lá pedir perdão a Deus, se a gente não vive com misericórdia. Então a palavra precisa habitar em nós diariamente, não é dominicalmente, ou num dia que você acha que tem que ser. Mas você diz assim: ah, pastor,
Você não falou nada novo. É verdade. Mas e aí? A palavra está habitando ricamente na sua vida? Ou você é apenas um papagaio que repete versículos, canta hinos, diz que conhece teologia, sabe tudo de tudo, mas essas coisas não são evidenciadas na sua vida? Então, no dia de hoje, refletindo a palavra do Senhor, precisamos ficar firmes nesse propósito. Ele fala aqui, irmãos, que a palavra não pode ser manipulada na nossa vida de acordo com as circunstâncias que a gente está vivendo. Não dá para ficar pincelando a palavra. Isso acontece muitas vezes quando as pessoas querem justificar os seus pecados, suas falhas, os seus erros, e pega uma palavrinha, um versículozinho, né? O famoso assim, ninguém é perfeito. A Bíblia diz que nós somos perfeitos em Cristo. Quando se fala em dinheiro na igreja, tem gente que quase infarta. Esse papo de dízimo é lá do Antigo Testamento, do Velho Testamento. A gente está sempre, muitas vezes, manipulando a palavra do Senhor. No caminhar do conhecimento dela, é o conhecimento de tudo. E é ela que vai nos orientar se somos certos, se estamos certos, se estamos errados, se estamos tomando a decisão adequada ou se estamos sendo assodados, ou seja, estamos rápido demais em tomarmos decisões. Nesse caminhar, então, a gente reflete, a gente pensa. E aí, irmãos, a gente precisa entender que, conhecendo a palavra, ela é suficiente para nós. Ontem eu precisei ir numa galeria aqui na Sans Pena para resolver uma questão na Receita Federal. E aí eu passei em frente a uma loja que estava dizendo assim, tudo por R$16. Mas tinha um asterístico. Então o que significava? Que não era tudo por R$16. Existiam coisas que valiam R$16. É o tipo da propaganda enganosa, né? E aí, na Bíblia, na palavra, isso não existe, irmãos. Não tem letrinhas pequenas. Ela é suficiente para nós, para nos ensinar. Ela que nos mostrou Jesus, ela que nos mostrou Deus, ela que forja o caráter na minha vida e na sua. Eu não preciso da unção poderosa do tal pastor que eu sempre falo. Eu não preciso fazer uma coisinha a mais. Eu preciso sim, no relacionamento fraterno, do meu irmão, da minha irmã, que com dons espirituais agregam valor à minha vida, no aperfeiçoamento como corpo. E a gente estuda muito sobre isso também. Então, precisamos, em todo tempo, fazer com que esta palavra esteja em nós. Ele vai fazer aqui uma metáfora interessante, que ele fala assim, da musicalidade da palavra na nossa vida, que ela possa fazer parte como música. Às vezes nós decoramos, não é isso? Músicas e gostamos de determinadas músicas, quando ela é tocada vem algo bom. A palavra é a mesma coisa. Então tem gente que estudar a Bíblia, ou ler a palavra é um peso. Ouvir uma mensagem, um sermão do pastor é um peso. Precisamos, no caminho do aperfeiçoamento, criarmos novos hábitos, né? E seguirmos em frente. Em quarto lugar, ele diz, buscar as coisas de Deus com compromisso e oração. Novidade? Nenhuma. Então o que ele diz aqui? Capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, nela permanecendo atentos com ações de graças. Irmãos, se nós não tivermos corações agradecidos, está tudo errado. Quando a gente fala de oração, sem ela também não dá. Então, ele diz aqui de perseverança. Perseverança significa o quê? Continuidade. Significa o quê? Disciplina. Ter o hábito. A oração habita na sua agenda. Então ele fala aqui que as coisas que estão de cima, através da oração nós buscamos.
mais do que nunca, talvez, em nossos dias hoje, a oração precisa estar presente. Cuidado com as orações corriqueiras, rotineiras. Aqui a gente está falando de vida de oração, de estilo de oração, de demandar um tempo de diálogo com o Senhor. Assim como eu estou conversando com vocês aqui, você conversa com Deus todos os dias. Deus, irmãos, né? Cristo Jesus, Ele é meu companheiro de todo dia. Bato papo, altos papos com Ele. Assim como eu converso com Rosana, com os meus filhos, Aparecida, outras pessoas da minha família, com vocês também. Não é aquela questão ritualística, vou me preparar para a oração. É o dia a dia. Não é? É na beira do fogão ali, fazendo um arroz, é apertando parafuso no carro, é dirigindo, ou aqueles momentos do nosso quarto. É viver em oração, perseverar, não esmorecer. E aí, irmãos, diante das circunstâncias desanimadoras da vida, e talvez você esteja vivendo isso, qual é a primeira coisa que a gente para de fazer? Orar. Mas a oração nos sustenta. Mas aí é algo da nossa carne, do nosso ego. Então, se você hoje, de repente, está desanimado, algumas circunstâncias estão te apertando, você está sendo espremido pelas circunstâncias, deixe que a palavra te fortaleça através da oração. Quando nós oramos, nós estamos orando na palavra, porque a palavra nos ensina a orar. Nós estamos citando a palavra, nós estamos nos relacionando com alguém que a palavra dele foi revelada a nós. Estamos próximos. Então, nós não podemos deixar que se torne uma rotina morta, vazia. Ele fala aqui de fervor. Então, irmãos, a oração, ela precisa a cada dia aquecer o nosso coração. Não importa a hora, não importa o local da sua casa ou a sua rotina. Quando nós pensamos em oração, irmãos, nós pensamos no grande privilégio de falarmos com Deus Todo-Poderoso. Você imagina se nós tivéssemos acesso a determinadas autoridades, que vocês pudessem buscar o prefeito, conversar com o prefeito, falar assim: prefeito, olha só, está acontecendo isso e isso, dá para o senhor resolver isso? Não dá, a gente nem vê o prefeito, porque a cidade é muito grande. Estou dando um exemplo aqui. O governador, o presidente da república, ou outros relacionamentos. Mas a oração faz com que eu e você tenhamos acesso ao Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ela não está presa nessa agenda. Ela não está presa. Sempre, qual a expressão que eu sempre uso? A oração não está presa ao espaço e ao tempo. Então não importa em que lugar do mundo a pessoa esteja, Deus ouve. Não importa a etnia, o dialeto que ela fala, Deus ouve. E aí, irmãos, não dá para pensar em oração sem intercessão. Quando nós, no hábito da palavra, no relacionamento fraterno e na santidade, a gente ora uns pelos outros. A gente está intercedendo pelas pessoas. Como vai a sua agenda de oração, de intercessão? Que ela possa ser fortalecida no dia de hoje. Então, irmãos, vamos seguindo em frente. Ele fala aqui de amigos de oração. E algo que eu queria pontuar: você não precisa ter cargo na igreja para se envolver com oração. Você não precisa fazer parte de nenhum ministério da igreja. Orar é algo que estamos livres todos os dias. Quando Deus me der a oportunidade de fazer parte de alguma coisa da igreja, eu vou me dedicar mais à oração. Não vai. Para dizer a verdade, é quando nós nos dedicamos à oração, à palavra, que Deus vai nos convocando para assumir posições de liderança e de ministérios. Amém? Em último lugar, então, ele fala que buscar as coisas de Deus com sabedoria e bom senso.
Comportai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitando cada oportunidade. Irmãos, vivemos num tempo que o bom senso tem sido abandonado. Com o advento então das redes sociais, da multiplicação da tecnologia, como a gente vê que as pessoas não têm bom senso. As pessoas falam o que não deveriam falar. Às vezes até gravam o que não deveriam gravar. E depois vão lá apagar a publicação. Vão lá apagar o texto. Nesse ambiente de eleições que ainda estamos vivendo, já perceberam quanta falta de bom senso de políticos, de candidatos? No meio da igreja, quanta gente escreve o que não deveria escrever. Essa semana aí chegou uma informação de uma irmã que eu conheço, que é de outra igreja, que ela estava indignada porque faltou água na casa dela, a SEDAI teve um problema lá. Ela xingou todo mundo, crente. Essa evidência de falta de bom senso, na minha opinião, ela não é crente coisíssima nenhuma. Você pode até publicar alguma coisa fazendo uma crítica sem ser desrespeitoso às pessoas ou uma instituição. Xingamentos nas redes sociais, triste ver isso. Um outro aspecto que a gente vê na falta de sabedoria é que por causa da tecnologia todo mundo acha que sabe tudo. Hoje nós pastores, quando estamos pregando algum tema, sempre tem alguém na congregação que ele está pesquisando a palavra, se você citou um autor, ou na sala de aula o professor falou alguma coisa, o aluno vai lá no doutor Google, no professor Google e busca somente uma frasezinha, ele acha que sabe alguma coisa. Essa falta de aprofundamento, essa falta de conhecimento mais robusto tem destruído as pessoas. Já viu aquele tipo de gente que não lê o livro? Ela só lê lá a filipeta ou ela pega lá o spoiler, a sinopse e diz que lê o livro tal? É mais ou menos por aí. A pessoa não viu o filme, mas às vezes ela quer ficar boa com seus amigos, com seus colegas. Viu o filme tal, o autor fala sobre isso, a protagonista, o antagonista, o roteiro, mas ela não viu o filme. Tem gente que faz assim mesmo com a palavra de Deus. Pega um versículozinho, cita um profeta, cita um versículo de Provérbios para se achar sábio ou para querer o voto dos outros, não é isso? Fala alguma coisa em nome de Deus, um versículo em nome de Cristo, mas não conhece a palavra do Senhor. E aí não existe sabedoria. Como você está nisso aí? Tem buscado sabedoria do Senhor, tem buscado entendimento, tem aproveitado as oportunidades para ser equilibrado, moderado, do que ser um beligerante, do que ser um opiniático, para dizer que conhece Deus ou as pessoas. Tem pessoas também, irmãos, que estudam a palavra de forma errada, com a motivação errada. Exemplo, ele vai estudar a Bíblia para responder um colega de trabalho que é um espírita. Motivação errada. A palavra de Deus, ela vai sendo impregnada em nós e nós nos tornamos homens e mulheres que têm discernimento. Não é simplesmente pegar a Bíblia como se fosse um estatuto, não é isso? Como se fosse uma lei. As pessoas citam várias leis na sociedade que a gente vive, mas muitas vezes ela nem cumpre. Em nossas igrejas as pessoas evocam sempre estatuto, regimento interno, manual. Mas a questão toda não é o artigo do estatuto que você vai citar, é o espírito do documento. O que está por trás de tudo isso? O que ele quer ensinar? É a Bíblia. Se você não estuda a Bíblia como um todo, se você vai só escolhendo o que você gosta, você não conhece a Bíblia. Então conhecer a Bíblia significa estar com ela todos os dias. E aí, irmãos, isso envolve sabedoria e bom senso. Como você está no dia de hoje? Quando nós agimos com sabedoria,
o autor nos chama a atenção de que a gente agrega pessoas para conosco. Quando a gente age com sabedoria, você tem... e eu falo muito sobre isso, irmãos, sobre liderança. O grande problema, o bom líder não é aquele que faz bem aquilo que ele se propôs a fazer. O bom líder é aquele que prepara outros líderes que virão depois dele. Então, liderança, que o apóstolo Paulo fala sobre isso, a gente vai finalizar, porque ele cita que sempre os seus cooperadores, ele cita que sempre as pessoas que estiveram ao seu lado, ele cita aqui quem esteve na prisão, ele cita aqui onde a igreja estava sendo reunida, ele cita aqui João Marcos, que lá no passado ele teve um problema com ele era muito jovem, e agora, depois de alguns anos, ele está novamente servindo. Então, quando nós agimos com sabedoria, com discernimento, conhecimento da palavra, com santidade, com fraternidade, a gente tem gente à nossa volta. Quando nós pensamos em igreja, no nosso caso, PIB de Cascadura, vivemos uma carência muito grande de liderança. Por quê? Porque muita gente centralizou em si mesmo o conhecimento ou fazer as coisas. Às vezes com medo de perder a liderança ou o cargo, ou às vezes por achar que ele resolveria tudo. Ou Deus em algum momento vai levantar novas pessoas. Deus sempre levanta. Mas como é bom você participar de um processo do nascimento de um novo líder, de um novo pastor, de um novo professor, de um novo líder, nas nossas famílias, no país, irmãos, e no mundo. Quem é o nosso grande exemplo disso? Jesus. Durante 3 anos, irmãos, Jesus preparou uma liderança. E graças a essa liderança, o mundo inteiro hoje, ou quase o mundo inteiro, conhece Jesus. Nós continuamos nessa mesma missão de aproveitar todas as oportunidades para levarmos Jesus até as pessoas. Amém? Isso, irmãos, é com discernimento. Você leu o texto, mas vou citar aqui Tíquico, Onésimo, Aristarco, Justo, Epáfras, Lucas, Ninfas, Arquipo, todo mundo. Então, quando nós vivemos a palavra do Senhor, buscamos o reino de Deus, nós vamos sendo abençoados com pessoas em nossas vidas. E eu louvo a Deus por pessoas que Deus tem colocado na minha história até o dia de hoje. Finalizando então, irmãos, ele sempre, quando fala do tema, ele nos dá alguns conselhos. A cada dia escreva ou simplesmente mentalize as coisas que você diariamente precisa priorizar. Não esqueça que vivemos aqui neste mundo, mas somos cidadãos dos céus. Que os nossos pés estejam andando aqui na terra, mas que nossa mente e coração nunca deixem de buscar e pensar nas coisas que são do alto. Amém? Nós vamos perceber, irmãos, nesses capítulos, ou no capítulo 4, que o apóstolo Paulo dá orientações aos maridos, às esposas, aos filhos, aos pais, aos servos, aos empregados. Então, qual é o princípio? Tudo que nós fizermos, a gente precisa fazer para Deus. Então, no seu trabalho, meu irmão, minha irmã, mesmo que o seu chefe seja uma porcaria, né, ele não reconheça o seu trabalho, faça para Deus. Deus está vendo, e o texto diz que ele é galardoador. É ele que dá a recompensa em tempo oportuno. Às vezes na sua família, as pessoas não reconhecem, às vezes é o seu esposo que não reconhece, às vezes é a sua esposa que não reconhece. Não importa, a gente faz tudo para Deus. Amém? Finalizamos então esse trimestre. Muito obrigado por sua companhia. Espero que nesse período você tenha aprendido um pouco mais. E a minha oração é que você continue buscando a presença do Senhor em todo o tempo, estudando, orando, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Na próxima semana eu vou publicar, um novo livro, um novo tema para a gente seguir nesse caminho do aperfeiçoamento. Ok, queridos? Se você vai participar do culto amanhã, se possível, dê uma ligadinha para a igreja. Às 10 horas estaremos lá celebrando a nossa fé. Um grande abraço, fique na paz e até lá.